Os tempos pandêmicos trazem consigo um elemento extremamente interessante para observação ou para aliança observatória da psicanálise, que é o prisma da saúde mental diante do afastamento, diante dos isolamentos, enfim, diante das métricas que são determinadas para, mantermos sob controle, a proliferação deste vírus que não tem medicação própria, o que tem é um protocolo de aderência. Portanto, eu sempre questiono quando alguém usa a expressão curado, porque se você vai a partir da premissa filosófica, a cura está associada à medicação correta. O que nós usamos é uma medicação de aderência, E quem é da área de saúde entende o que eu estou falando, Então eu sempre questiono a ideia de cura, uma vez que nós não temos a medicação específica, uma vez que, a vacina ainda está transeunte, ou seja, mesmo já aprovada em alguns países, há todo o processo, de chegada da ponta da pirâmide à base. E isto parece não levar tempo, mas leva. Há uma série, de elementos que não são ditos, mas que são de protocolo e que seguirão para que essas vacinas atinjam a base, E aí entraria o discurso também do que é prioritário, Não vamos entrar nesse discurso. O que é prioritário em regime de verdades e em constituição genuína para os chefes de Estado, É fazer uma vacinação em massa e emergencial, é seguir camadas, como a sociedade já é feita, Porque a nossa sociedade é piramidal, Nossa sociedade é piramidal, nós temos gente na base, nós temos gente no recheio e nós temos gente no topo. Daí a minha discussão de que não estamos todos no mesmo barco, coisíssima nenhuma, Mas a discussão que me move hoje é dizer para vocês que esse enfrentamento que nós estamos tendo acerca da saúde mental, E os especialistas falam disso. Hoje eu passei o dia todo lendo protocolos de psicodrama para paciente psiquiátrico em detrimento de um grupo de pesquisa que nós temos, de terminalidade, um grupo de terminalidade. E vejam que os teóricos dizem o seguinte: o afastamento, o isolamento trouxe consigo a possibilidade de nós esticarmos em temporalidade, a condição de estarmos com nós mesmos. Ou seja, aquilo que nos agredia psiquicamente, seja, a ideia de um casamento falido, por exemplo, ou de um filho com problema, de drogas ou relacionado, a gente sublimava, e jogava isto para a rotina eclética, dinâmica e atravessada que nós tínhamos antes da pandemia, O que aconteceu? A pandemia trouxe também um aspecto de natureza, extremamente socrática, quando ela nos determina que nós temos que conviver com nós mesmos, que nós teremos tempo, mesmo trabalhando home office, nós teremos tempo de pensar sobre tudo aquilo que não queríamos pensar, sobre, todos aqueles elementos que nas varandas do nosso psiquismo a gente deixou para discutir num outro dia. E num outro dia que não tem data, num outro dia que não é agora, Num outro dia. E vejam que o afastamento e o isolamento e a fuga das pessoas umas das outras, em detrimento, da gravidade da pandemia, vai trazendo uma ideia de solidão. Uma ideia de solidão, uma ideia de estar só.
como diria o nosso professor Zygmundo Bauman, saudoso Zygmundo Bauman, né? A sensação de estar repleto de pessoas, porque nós entramos nas redes sociais e tem um monte de gente online, né? Mas o online que está ali virtualizado não dá conta da sensação real instituída pelo plasma da nossa existência. E aí, querendo ou não, mesmo mexendo no celular, né, o nosso cérebro, acionado por elementos psíquicos, né, vai trazendo pra gente todos aqueles entulhos que nós tínhamos guardado no quarto de mistério para discutir depois. Então, investir em saúde mental está associado, né, e a Organização Mundial de Saúde já avisou, né, que nós teremos um investimento maciço em saúde mental, está associado justamente a esta questão. A ideia de nós não suportarmos lidar com a verdade de elementos que nós, né, de certa forma, arremessávamos mais para frente, se tratando de resolver. Né? A gente, de certa forma, deixava para depois. E com a pandemia e o afastamento e esta fuga interpessoal uns dos outros, numa concepção de vivermos on e offline, numa ideia de um mundo virtualizado, nos traz uma solidão enfadonha. Nos traz um princípio de que, mesmo concentrado de gentes que nos mandam, né, carinhas, emojis, né, façam todos aqueles movimentos, nós precisamos da sustentação do olhar. Nós precisamos, né, estar num grupo onde, né, olhando uns para os outros, mesmo, né, que haja algum mal-estar, a gente entende que aquela relação é genuína, né? É genuína dentro de um aspecto de movimento legítimo, porque a nossa vocação, desde a condição intrauterina, e isso a psicanálise traz com muita propriedade, é para a convivência, e não virtualizada, Nós não estamos ainda preparados para lidar com o virtual, e nós nos agarramos no virtual, né, como posição e possibilidade de não estar só. Só que em dado momento, né, os elementos psíquicos das nossas varandas, né, do nosso quartão de mistério, diria o nosso saudoso Rubem Alves, começa a dizer: dê um time na rede social, porque você pode ficar off, ali você pode ficar off, e vá resolver os seus tendões. E vá resolver todos os elementos intra e interpessoais dentro da constituição de família, dentro da constituição das relações mais próximas, que você, de certa forma, protelou para resolver depois. Agora, esses elementos psíquicos de ordem da existência gritam o tempo todo pedindo respostas e pedindo que nós definitivamente os e as resolvemos diante de um contexto que exige de cada um de nós um equilíbrio entre, né, estar só, né, e resolver todos os elementos que essa condição, né, não de solidão, mas de intrapessoalidade exige de nós. Muitas pessoas não estão preparadas para isto. Nós não fomos educados para uma escuta intrapessoal. Nós fomos educados para uma lógica interpessoal, sem reflexão, superficial, né? E aí a pandemia nos educa, né? Nos educa numa condição bem pitagórica, nos educa, né? A fazermos um movimento reverso, a trabalharmos numa dimensão intrapessoal, a resolvermos tudo aquilo que, como pau de enchente, estava entruncando ou está entruncando a nossa vida subjetiva. E aí a gente não aguenta o peso disto, porque a gente tem que fazer esse trabalho sozinho. E quando eu digo sozinho mesmo que hajam amparos, os amparos são online e offline. Porque nós estamos vivendo uma pós-modernidade onde virtual e real se misturam o tempo todo. Então eu queria dizer para vocês hoje, né, dentro dos estudos e das pesquisas que a gente tem feito, que
há sim, né, um levante se tratando de saúde mental. Porque, veja bem, vou repetir, nós não fomos educados por uma reflexão intrapessoal. Nós não fomos educados para fazer autocrítica. Nós não fomos educados, como diria minha avó, para olhar para o nosso rabinho e não para o rabinho do vizinho, né? E a pandemia, de maneira pitagórica, né, vem e diz, não, agora, mesmo online e offline, mesmo tendo 1 milhão de amigos como Roberto Carlos, você vai precisar resolver as questões das varandas da sua subjetividade, do seu psiquismo. Então, nós temos que nos preparar para isto. Né? A minha sugestão é que, mais do que nunca, que a gente busque leituras, que a gente busque tutoriais, que a gente busque beber de elementos, né, teóricos que nos ajudem a pensar numa reconstrução que é de dentro para fora. Assim, nós poderemos pensar a reconstrução social. Beijo grande, fiquem bem e até a próxima.